Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade por estar aqui. É um prazer estar com vocês. Agradecer a toda a equipe da NUPEP, onde eu fiz meu fellow. Acrescentou uma grande experiência aí para mim e uma oportunidade de poder continuar esse ano aqui com vocês. Então, eu vou falar de uma aula que não é fácil, uma aula que é cansativa. Eu vou, então, falar sobre a fisiopatologia da micção aplicada ao diagnóstico urodinâmico, os padrões e as classificações que a gente consegue. Eu tomei a liberdade de falar um pouquinho mais rápido sobre a fisiopatologia, para a gente não perder tanto tempo falando disso. Aí é um assunto meio maçante. E a gente partir mais para urodinâmica e a gente discutir em cima delas. Então, só algumas lembranças. Então, a gente precisa... os sistemas que fazem essa parte de continência, que atuam na bexiga, a gente tem o sistema simpático, né, entre T10 e L1. São os receptores alfa-adrenérgicos, então eles estão mais localizados no trígono e na região proximal da uretra. Os receptores beta-adrenérgicos são os branquinhos, então mais distribuídos ao longo da bexiga. E no sistema parasimpático a gente tem os colinérgicos muscarínicos, também distribuídos ao longo do corpo da bexiga. E também temos o sistema somático. Então, as regiões responsáveis pela toda a fisiologia da micção. Então, tem a substância cinzenta periaquedutal, a região suprapontina, o centro da micção na ponte e o tronco cerebral. Então, a gente vai ter o estímulo na região, o estímulo simpático, então, que são os nervos hipogástricos, na região então, de T10 a L2, da região tóraco-lombar, vai fazer a parte de armazenamento da urina, responsável pelo armazenamento, e na região sacral, S2, S4, são os nervos pudendo-somáticos. Então, a gente tem a região, tem a fase da micção. Então, mais ou menos, num esquema bem simples, essa aula aqui é da doutora Ana Paula, que foi feita no Proteus de 2006. Tomei a liberdade de emprestar o slide, que eu achei mais prático. Então, na fase de armazenamento, a gente tem inibição do sistema parasimpático, a gente vai ter predomínio do simpático e do somático, fazendo com que a bexiga consiga relaxar, armazenar maiores quantidades de urina, a baixa pressão, e o somático, então, a gente vai ter o pudendo dando a continência ali, fazendo a contração do esfíncter. Mesma coisa na fase de esvaziamento, a gente tem predomínio do sistema parasimpático, né? São os nervos pélvicos, então a gente vai ter a contração do detrusor, relaxamento do esfíncter. Então, um dado que a gente tem, então, que é em torno de 15% das crianças até os 6 anos de idade vai ter algum grau de disfunção. Então, nos padrões de micção, a gente tem a micção normal, tem as disfunções de armazenamento, disfunções de esvaziamento e as disfunções associadas com disfunção de armazenamento e esvaziamento. Então, para a gente falar um pouquinho, entrar na parte da urodinâmica, então, acho que todos conhecemos as fases da urodinâmica, com a urofluxometria livre, cistometria, estudo fluxo-pressão, eletroneuromiografia e vídeo-urodinâmica para complementar. Então, aqui, aquela fase em ensino da urofluxometria, né? Então, onde a gente atinge o fluxo máximo na metade da curva. Então, em prática, mais ou menos nessa imagem. Então, em padrão ensino. Alguns padrões alterados, então, sugestivos de disfunções, então, um padrão alongado, padrão intermitente e o padrão em torre. A cistometria, então, aqui é a urodinâmica normal, né? Então, uma cistometria que ela só perde um pouquinho de complacência final na fase de armazenamento, quando ela tem a capacidade máxima. O estudo fluxo-pressão, que é quem realmente vai dizer para a gente ali o padrão de obstrução, de esforço miccional. Então, para a gente falar, vamos falar então da disfunção não neurogênica. Então, a mais comum são as hiperatividades detrusoras.
Então, para exemplificar, então, uma senhora de 62 anos, com urgicontinência já há anos, então, com esse achado. Todos os exames foram realizados aqui, na ACD mesmo. Então, a gente tem uma bexiga de capacidade reduzida, aonde já com baixa velocidade de infusão e baixa volume infundido, ela já apresenta as contrações, desencadeando as perdas. Isso aqui. Então, uma senhora de 62 anos, diabética, hipertensa, dislipidêmica, então, urodinâmica de hipocontratilidade. Então, ela tem uma grande repressão vesical, enche até quase 500, com a sensibilidade percebida só em torno de 430. Também armazenando a baixa pressão, manobras de esforço, valsalva, tosse, sem desencadear a perda. E na fase do estudo fluxo-pressão, então ela não consegue desencadear a micção. Faz uso da prensa abdominal, elevação da pressão detrusora, mas não consegue desencadear. E falando das disfunções neurogênicas, que são o nosso dia a dia aqui da CD, então a mais frequente é a mielo, em torno de 90% delas de localização lombosacra. Disrafismo oculto, anomalia óssea, anomalia no retal e síndrome de regressão caudal também fazem parte das disfunções neurogênicas, assim como as adquiridas, neuropatia desmielinizante viral e degenerativa, e os tumores. Então, esse aqui foi um trabalho que foi do grupo que foi desenvolvido para a estratificação e classificação das bexigas, né? Então, uma bexiga normal, uma bexiga de alto risco ou incontinente, ou uma bexiga flácida. Então, vamos ver na prática elas. Então, uma garota de 15 anos, com mielomeningocele, hidrocefalia e uma escoliose severa. Então, com esse achado da urodinâmica. Então, volume infundido de 500 ml, então uma infusão com uma capacidade boa, baixa pressão, complacência adequada, né? Mesmo com as manobras de esforço, ela não desencadeia a perda. Então, na nossa classificação, então, uma bexiga normal, apesar de não sensibilidade, né? Outra, então, uma menina de 5 meses de idade, com uma mielo operada intraútero. Então, com essa urodinâmica. Tem as interferências que ela estava mexendo, não era choro, mas com 33 ml ela começa a fazer contração não inibida, acaba perdendo um pouco da complacência, ela acaba desencadeando perda, mas perda mínima em gotejamento, um volume final de enchimento de 43 e um volume residual de 40. E também mais um casinho, então, uma menina de 7 anos, mielomeningocele, hidrocefalia, fazendo já cateterismo de 4 em 4 horas, sem apresentar perda. Acabou. Nos intervalos. Então, também uma bexiga de capacidade adequada. A partir dos 400 ml, ela começa a elevar a pressão, perde um pouco a complacência final, mas ela não consegue desencadear a micção e ela mantém uma pressão ali final acima dos 40. Então, essas bexigas a gente pode classificá-las como uma bexiga de alto risco. Então, quando a pressão atinge acima dos 40 centímetros de água. Mais um casinho, então, um garoto de 6 anos, uma mielomeningocele com hidrocefalia, já fazendo uso de oxibutinina, 5 mg cada 8 horas. Então, com essa urodinâmica. Então, volume infundido de 214, porém, com 100 ml, baixa pressão na manobra de esforço, então, ele desencadeia a perda.
Então, com isso aí, a gente pode falar que ele classifica aí como uma bexiga incontinente, então, que ele tem a perda abaixo dos 40, né? E para finalizar, então, um rapaz de 27 anos, uma mielomeningocele também, com hidrocefalia, fazendo cateterismo sem as perdas nos intervalos. Esse exame aqui não estava marcado, mas ele tem um volume fundido total de 520. E, durante todo o exame, tinha sido pedido para fazer as manobras de esforço. Mesmo assim, a gente não tem elevação da pressão detrusora, uma complacência final adequada, retencionista sem perda de urina durante todo o exame. Então, uma bexiga hipotônica, né, com um volume residual aumentado, não consegue, não tem perdas, né? O que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Eu achei que ia ser mais fácil discutir um pouquinho mais na prática assim, das urodinâmicas. O tempo é pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não sei como é que vão fazer, mas era isso. Obrigado. Obrigado, Felipe.